Bom, na sexta-feira, que jogo do Goiás, hein? Perdia por 2-0 e virou. Mais uma virada na Série B e o Goiás está pertinho da Série A. Confira. Aos 8 minutos, Douglas Kemmer finalizou para o fundo do gol, mas o impedimento já estava marcado. Michael avançou pela meia esquerda, mas pegou muito mal na bola. Aos 38, Hugo Sanches recebeu na área e bateu de primeira. Furada do Alex Silva, 1-0 Juventude. O time gaúcho foi para cima. Lucas, na cara do gol, perdeu grande chance. Aos 42, de novo Hugo Sanches. Marcação frouxa, ele ajeitou e bateu. Marcos tocou na bola, mas não deu. 2-0. O segundo tempo começou e Denner obrigou Marcos a fazer grande defesa. Aos 16, começa o massacre do Goiás. Percepção de Giovani e gol de Lucão. 14º dele na Série B, 2-1. 2 minutos depois, Giovani para Michael, que bateu cruzado. Empate do Goiás, 2-2. Aos 26, Michael recebeu na direita e cruzou. Ninguém chegou e a bola morreu no fundo do gol. Virada do Goiás, segundo de Michael, 3-2. O quarto gol saiu aos 38. Robinho recebeu na esquerda, tirou a marcação e bateu no contrapé de Douglas Silva. Primeiro de Robinho pelo Goiás, 4-2. O Juventude descontou aos 46 com o zagueiro Michael. E no último lance do jogo, escanteio para o Juventude, goleiro Douglas Silva na área, o rebote fica com o Goiás. Felipe Gedós espera o momento certo para marcar o 5º do Verdão e fechar o placar em Caxias do Sul. Goiás pertinho da Série A, 5, Juventude 3. E o povo chuta, G2, chuta, ele teve a calma necessária. Tinha um pedindo a bola lá, Giovani. Lá. Mas se ele dá no Michael no comecinho ali, o Michael tá impedindo. Sim. Não, mas é o Michael que tá reclamando, não. Não é o Giovani que tá correndo pela direita? É o Giovani? Acho Aliás, outro grande jogo do Giovani, hein? Foi principalmente quando ele adiantou para meia. Porque o esquema do treinador do Goiás, do Ney Franco, você pode até falar assim, aquilo já foi no desespero, que estava perdendo o jogo 2-0, ele colocou 4 atacantes, tirou 2 meias, tirou o Cajá, tirou o Rafinha, que estava um pouco lá, colocou o Viçosa e colocou o Robinho. Ele ficou com 4 atacantes, Michael, Viçosa, Lucão e o Robinho. Certo. E adiantou o Giovani para meia, para botar a bola. Tudo ou nada. O Giovani estava jogando mal. Aí ele acabou, de repente, se transformou no grande jogador da partida. O Michael, com os 2 gols também, não estava jogando bem, nervoso no começo da partida. Eu disse lá no comentário da Rádio Sagres, no jogo, que o Goiás fez 45 mais 3 de acréscimo, mais 15 do segundo tempo. Então, de 63 minutos do pior futebol dele no Campeonato Brasileiro. Mas em 30 minutos ele jogou o melhor futebol dele na Série B. 5 gols em 30 e poucos minutos, né, que ele marcou primeiro aos 16 e foi embora. Então, assim, foi aquela coisa do Goiás, daqueles velhos tempos de Araújo, de Fernandão, de Alex, que a gente sabia que o time do Goiás ia marcar gols. A gente fala, a defesa do Goiás está tomando muitos gols, é uma das piores do campeonato, mas o ataque está fazendo, o futebol é assim. Agora, todo time que marca muitos gols expõe a defesa. Um negócio que o torcedor do Goiás não pode reclamar é de falta de coragem do Ney Franco, né? Ele é corajoso, ele põe o time pra cima mesmo. Pois é, Pasqueto. Eu vou me reportar aqui o que estava dizendo o Jean E não vai imaginando que na Série A ano que vem, se ele ficar aqui, vai ser assim. Mas que aí é outra história. Pois é, mas eu vou me reportar aqui o que disse o Jean aqui no intervalo, né, o telespectador não ouviu, mas vai ficar sabendo agora. Ele estava falando a respeito do Flamengo, a respeito do Dorival Júnior, que eu particularmente comentei que eu acho o Dorival Júnior um técnico fraco.
Mas o Jean disse, mas é treinador, tem experiência e não sabe mexer. É o caso do Ney Franco. Eu não acho que o Ney Franco seja um treinador fraco, mas ele tem experiência, ele sabe a hora que ele precisa. Por exemplo, o Evandro está dizendo que ele arriscou. Ele arriscou porque ele não tinha mais o que fazer, estava perdendo de 2-0. Eu citei, entendeu? Eu ressaltei esse lado. Exato. Ele fez aquela alteração, aquelas alterações ele fez, que não tinha outra coisa a fazer mais. Se não é um treinador que tem um time na mão, falou, vou ficar aqui, tá de 2, o jeito que o trem vai tomar 3, 4, fica ruim. E eu acho que o Juventude cometeu um grande pecado, que foi fazer 2 gols e continuar em cima do Goiás. Foi aí que o Ney percebeu e botou o time dele totalmente para frente. Então, como eu estava dizendo, um outro treinador iniciante não teria feito as alterações, porque ficaria com medo de tomar uma goleada e ser demitido. Então, essa é a diferença da experiência, da maturidade. Por isso é que não tem como reclamar. E sem dúvida alguma, com a chegada do Ney Franco, ficou clara, cristalina a analisar a campanha do Goiás como pré-Ney Franco e pós-Ney Franco. Não tem o que se discutir. Ah, o fulano está jogando muito bem, o Michael não sei o quê, esses caras todos estavam aí antes, não estavam jogando nada. O Goiás estava lá na zona de rebaixamento. O Ney Franco chegou e todos eles começaram a jogar bola. Ele teve esse mérito de recuperar os caras, né, Jean? Sem dúvida alguma. Chegou, colocou a casa em ordem, tirou alguns atletas que não estavam bem, ele teve coragem de colocar no banco, teve coragem de afastar do time titular, colocou e deu moral para atletas que estavam melhor fisicamente, tecnicamente, como o Michael, por exemplo. Foi colocando o Renato Cajá para administrar com experiência ali o meio de campo, para dar um pouquinho mais de tranquilidade, experiência. Depois trouxe o Giovani para jogar como segundo volante, tendo uma boa saída, uma saída rápida, uma saída veloz. Ou seja, ele tem o dedo em relação à questão psicológica, à questão física, nem tanto, mas na questão tática principalmente, né? Ele mexeu muito na questão tática e na questão psicológica, o Pasquetto, ele trabalhou muito. Eu me lembro que o Eduardo Brock ainda estava aqui quando ele chegou, eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com o Brock era reserva no time, eu falei, e aí, o trabalho do Ney, como é que é? Achei até que o cara ia dar uma cornetada, reserva, afastado, time, fora, me tirou. Eu falei, Jean, trabalha demais. Está fazendo um trabalho espetacular com todo jogador, chama individualmente, conversa, dá moral, coloca os caras para cima, dá confiança para todo mundo e o Goiás vai chegar lá em cima. E realmente está chegando. Pois agora, o Goiás só precisa fazer o dever de casa. Os 3 principais jogadores do Goiás hoje, o Ney que recuperou. Lucão, Michael e Giovani. Ele colocou o Giovani numa outra posição. E ele recuperou, então é um treinador super... E o Lucão nem estavam jogando. Né? Não, estavam encostados pelo Hélio dos Anjos. O Michael, ele era desculpa do Hélio dos Anjos todo jogo, né? O Goiás ia mal, porque o Michael não tem informação. Eu acho que o pessoal da diretoria obrigava o Hélio a colocar no time e o Hélio criticava ele. O Hélio não gostava, pelo jeito, porque... né? Eu acho sim, porque o Ailê um dia deu uma entrevista falando que o Michael, ele bancou o Michael, que pelo Hélio dos Anjos teria mandado embora. Ele falou, esse não vai ficar. Então, certamente, essa influência do Ailê, por gostar do jogador, o Hélio era obrigado a escalar. Aí, para justificar, falava que o cara estava mal. Então, vou cometer aqui uma inconfidência, porque o Ailê Pinheiro disse a mim, no escritório dele, que ele é quem contratou o Michael, ninguém queria. Exato, ele foi lá em Goianésia e trouxe a ele que banca, inclusive, eu ouvi vocês comentando na rádio, eu ia até mandar uma mensagem, falei, não, deixa quieto. Que quem cuida, quem regula o Michael é ele. Quando ele acha que o Michael está errado, ele chama... Cara, e ele começou numa pilha desnecessária sexta-feira, né? Então vai ouvir do Ailê. Ele estava lá dando peitada em jogador, levou um cartão com 10 minutos de jogo. O Goiás estava nervoso, o time do Goiás inteiro. Com 14 minutos tinha levado 2 cartões amarelos. Então, assim, depois que o Goiás colocou os nervos no lugar e acabou jogando futebol, eu denominei essa vitória do acesso. Depois dessa vitória aí, ninguém segura mais o Goiás. Você acha que o Ney Franco teve uma conversa no intervalo lá, porque já que eles melhoraram... Claro, o Ney e foi falado nos microfones de rádio que ele falou assim, a única coisa que ele pediu foi para o cara jogar futebol, que não tinha jogado. Esquecer a arbitragem. As duas coisas, esquecer a arbitragem. Futebol. Diz que o Goiás estava muito pilhado, segundo o próprio Ney em entrevista, que qualquer falta, inversão de falta simples, o time do Goiás queria apitar o jogo. Ele falou, esquece a arbitragem e joga futebol. E foi uma coisa assim estranha, que eu já estranhei no Michael, na hora do hino nacional, ele estava lá. Não, era no hino do Rio Grande do Sul. Ele estava
como maestro lá. Não tinha uma batuta não, mas ele estava. Aquilo ali não é legal. Deselegante. Deselegante, desrespeitou o hino do Rio Grande do Sul. E alguém deve falar para ele não repetir essa dose, porque principalmente lá no Sul o pessoal não gosta disso não. Por isso que o futebol do sul do país sempre eles tocam o hino do estado. No Rio Grande do Sul, no Paraná e em Santa Catarina. Para ter um problema para ele, eu vou falar uma coisa para você, se o delegado da cidade tiver de pá virada, ele vai em cana. Então já era, o homem já está aqui. Não, mas estou falando para não fazer de novo, porque da próxima vez pode ser fazer, que... né? Vamos lá com a sequência do Goiás, porque é o seguinte, com 53 pontos, os confrontos diretos que tem por aí, o Goiás ganhando os 3 em casa é Série A. Um abraço. Né, o Goiás, então, sexta-feira, pega o CRB lá em Maceió, depois vem aqui com o Avaí, sai com o Criciúma. Rapaz, imagina se o Goiás sobe lá em Criciúma. Se ganhar o jogo, hein? Eu já quebrou um tabu que não ganhava no Rio Grande do Sul. Desde 2010. Exatamente, eram 8 anos. E o Goiás nunca venceu em Criciúma. Porque se ele ganha do CRB fora, ganha do Avaí em casa, ele vai lá para Criciúma por uma vitória para subir. 6-2. Eu acho esse jogo contra o CRB bem difícil. Embaçado, né? Bem embaçado. Mas é ruim esse CRB. Mas tá brigando muito, viu, Evandro? Tá complicando muito o time grande nessa reta final. Aí tem o Sampaio Correia, depois sai com o Coritiba, sai com o Oeste e a última rodada com o Brasil de Pelotas. A tabela do Goiás aí é para título. É para título. Se analisar os jogos do Fortaleza, o Fortaleza tem 4 pontos hoje. Com o empate lá contra o Oeste, diminuiu para 4, eram 6. 57-53. Então acho que pela tabela do Fortaleza e a tabela dos jogos do Goiás... O Goiás está batendo, né? O Goiás está pegando e está sapecando sem dó. Isso. Então é isso aí.